Sim, meu Pai, oh glória. Aleluia, Deus. Oh, Ramadaragaçu. Deus de poder e de glória. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Grava ele aí pra mim, falou? Até terminar, falou? Fiquei só segurando, já tá gravando. Tira essa mão de cá. Isso, segura essa peça. Pode ser. Todo mundo falando que meu testemunho é forte e tal. Pra honra e glória de Deus, né, meu? Eu vou contar pra vocês. Glória a Deus. Eu acredito que eu sou um milagre. Aleluia. E todos aqui também podem ser um milagre. Eu vou começar lá de trás, irmão, porque desde cedo a minha vida foi uma turbulência. Né? Meus pais eram frequentador no centro de Umbanda. E eu, aos meus 15 anos de idade, eu já fazia assalto, né? Ali na manhã, me envolvendo com os caras errados. Morava ali na 26 da Guariroba, na Ceilândia, né? Onde o índice de criminalidade era muito alto. Não existia Ceilândia, não existia Samambaia, nem Recanto das Lemas. Então tudo era concentrado na Ceilândia, tudo de ruim que acontecia na Ceilândia, as bocas. A gente de Brasília toda comprar droga na Ceilândia, né? Então a cidade mais famosa de Brasília era Ceilândia, o Gama. E eu fui criado nas ruas de Ceilândia, desde moleque, nasci no Hospital Regional de Ceilândia, né? Então, para você crescer no meio de um cotidiano perigoso igual era Ceilândia, aos meus 9 anos de idade, 10 anos ali, comecei já a fumar cigarro, matar aula para cheirar cola, e comecei a me envolvendo aos poucos, já usuário de droga. Aos meus 15 anos de idade, eu tomei um tiro, aí minha barriga, vários buracos, né? E o inimigo, irmão, tentava me levar de todas as formas. Eu não sei se era porque o meu pai e a minha mãe frequentavam a Umbanda, e dizem que geralmente quem frequenta essas casas, o inimigo sempre quer levar um da família e tal, a família toda desandada. E eu senti isso na pele, porque o inimigo tentou me levar de várias formas. Depois que eu passei quase 2 meses no Hospital Regional de Ceilândia, eu tomei o tiro, era meio-dia, ali entre a quadra 24 e a quadra 26, e os caras me levaram para a farmácia. E aí o cara da farmácia falou, mano, ele vai morrer, aqui eu não posso fazer nada, tem que levar ele para o hospital. Aí o cara do mercado viu, se sensibilizou, falou, gente, ó, ninguém entra, ninguém sai, eu vou levar esse rapaz, estava em horário de almoço, alguns funcionários estavam almoçando, vou levar esse rapaz aqui no hospital de Ceilândia, rapidão eu volto. E aí avançou uns 3 sinal, me jogou dentro daquelas Kombi antigas, né? Avançou uns 3 sinal. E aí, irmãos, aí Deus já começou a operar. Aleluia. O médico falou para os meus pais que se não tivesse, a cada 100 pessoas que chegam naquele hospital, no estado em que eu cheguei, 2, 3 pessoas escapam. Né? Que era um milagre e tal, aquela coisa toda, que era um caso extraordinário. Né? A bala furou 3 tripas e um intestino. E é até engraçado falar isso, porque anos depois eu fui numa outra igreja, o pastor virou para mim e falou, você tem um intestino de ouro. E eu entendi que o meu intestino foi reconstruído por Deus, porque ele foi destruído pelo tiro, né, meu? E aí eu cresci ali, saí do hospital, depois de 1 mês e alguns dias, que eu não me recordo, comecei ali, má influência, usando droga, e aí, irmãos, o que me acontece? Eu fui proibido de beber álcool, até porque a minha cirurgia estava recente, e o médico falou, você tem que passar alguns meses sem tomar álcool, sem comer carne de porco, abacaxi, nada remoso. E aí eu, inocentemente, falei, mano, eu não posso beber, vou fumar bagulho. Né? Queria aquela onda de fazer a cabeça, e um dia não tinha maconha na cidade, eu falei, eu vou beber. Aí os meninos, não, bicho, não bebe não. E aí um brother meu falou que existia uma droga chamada, uma droga que é para dor, Buscopan.
comprou 2 vidros de Buscopan, e aí nós íamos descer para a balada, e eu andando assim, irmão, a barriga costurada com 5 arames, porque a minha carne da cirurgia, ela prudeceu, eu peguei uma infecção hospitalar. Naquela época, a infecção hospitalar não era normal. A maioria das pessoas que pegavam a infecção hospitalar morria. E eu, mais uma vez, Deus botou a mão e eu saí do hospital com vida. Venci essa infecção hospitalar. E aí, até mediante isso, o meu tempo foi maior de eu não poder mexer com nada remoso, porque eu tinha uns arames na barriga, fechando, porque costurou com uma linha e abria, estava podre aqui no meio, teve que botar 5 arames. E aí, irmãos, eu tomei essa... olha como é que Deus age. Nós descendo para a balada, eu e meu brother, e apareceu uma luzinha de uma viatura, ele ficou grilado, dispensou os vidros de Buscopan, né? E não tinha nada a ver, era um remédio, a polícia se conhece, a gente nem pensou nisso. Só que quando ele dispensou, a polícia passou, a gente foi procurar, era no matinho, quem disse que a gente achou? Não achamos mais. E aí, irmãos, já foi Deus trabalhando, porque nós achamos só um, eu tomei a metade, ele tomou a outra metade. A ideia era cada um tomar um. Irmão, esse dia eu vi rato com machado vindo para me acertar, eu deitado, passei a noite claro, vi várias alucinações, fiquei louco. E aí, irmãos, 3, 4, 5 dias depois eu comecei a sentir uma dor grande na coluna, comecei a ir para o hospital. Eu lembro que meu pai me levava para o hospital de bicicleta, na garupa da bicicleta, e aí foi detectado que era um bico de papagaio devido à cirurgia. Depois não era mais, era uma infecção na coluna. Eu sei que eu subi o meio-fio assim, ó, irmãos, e dava um choque que eu travava. Passei uns 10 dias da sala para o banheiro, do banheiro para a cama, e muito ruim da coluna. E aí, através de orações da minha irmã, da minha mãe, eu fui melhorando. Era para mim ter sido engessado no Saracubicheque assim. E aí foi revelado que se eu fosse engessado da forma que o médico queria me engessar, eu ia ficar paraplégico. E aí minha mãe não deixou. Para a honra e glória de Deus, louvo essa revelação. Né? Então Deus vinha agindo. E aí, irmão, me envolvi com droga, vários livramentos na rua, que se eu for contar aqui, o tempo não dá, mas eu me lembro uma mão que eu passei uma tarde me drogando com o cara. Só vou contar um livramento rapidinho para entrar no outro assunto. E aí esse cara acabou a droga, ele falou, vai lá embaixo, pega mais uma droga para nós, e me deu 3 litros de uísque para trocar em droga. Acabou que eu, meu irmão, eu estava cego. E aí eu cheguei lá na boca, o cara não quis trocar. Eu fui nos quiosques ali na Rua do Lago, já morava em Brasilândia, consegui vender peguei, fui na boca, comprei uma droga e fui ali para a última Rua das 5 e usei a droga, nem voltei lá no cara. E aí dias depois, peguei, vendi esses uísques, nem fui no cara. Dias depois, eu nessa mesma Rua das 5, esse cara veio, me viu, puxou uma pistola e apontou para mim. Meu irmão, cadê? Quase quebrei o pescoço, aquele dia agoniado, olhando para ver se tu vinha e tu nunca apareceu. Se tu não tiver com minha droga, tu vai morrer agora. E apontou assim para os meus peitos. E aí, irmão, do nada, eu fiquei assim, ó, parado. Do nada, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e eu vi a mão dele abaixando. Mentira da minha cabeça que foi um anjo. E aí do nada ele saiu e falou, mano, você tem que me pagar e tal. Foi na boca, comprou droga lá. Quando voltou, olha como é que a mente da gente é inocente. Ele perguntou se eu tinha um cigarro, eu falei, tenho. Fui para dentro do mato usar droga com o cara. Se ele quisesse me matar, ele tinha me matado. E ele pegou a arma e pegou na boca e acabou vindo com essa droga. E aí, irmãos, só para vocês entenderem o que o poder de uma oração faz na vida de uma pessoa. Todos esses livramentos, era a minha mãezinha orando. Quantas vezes eu cheguei em casa de madrugada, estava minha mãe de joelho, 2 horas da manhã, 2h30, só a luzinha acesa, eu estava caladinho para ninguém ouvir.
E estava lá a minha mãe orando, né? E eu sempre, irmão, tive fé. E aí, em meio a essas turbulências, chegou um dia que eu falei, eu resolvi casar. Né? Veio usando droga, arrumei uma menina e tal, casamos. Foram 4 anos de namoro e aí 6 meses de casado. Ela viu que não dava, eu estava me drogando muito e tal. E aí, irmão, separamos. E essa menina foi pro lado dela e eu pro meu. Os móveis que a gente tinha comprado, ganhado, eu troquei tudo em droga. Tudo em droga. E aí, eu estava mal, debilitada, até porque a gente tinha separado. E aí eu resolvi ir para uma clínica. Parecidíssima com essa aqui, pastor. Parecidíssima. A diferença, irmãos, que lá era trancado. Você podia ir embora a hora que quisesse, mas era trancado. Para você sair, você tinha que falar com o pastor. A gente recebia visita uma vez no mês. E aí, para a glória de Deus, irmãos, lá eu aprendi a palavra de Deus. Aleluia! Entrou no meu coração. Foram só 3 meses e 16 dias que eu passei lá. Mas lá eu aprendi muitas coisas que eu cravei na tábua do meu coração. Então, irmão, quando o pastor estiver falando, preste atenção, porque é um aprendizado, você pode usar anos depois. Eu lembro, depois que eu fui batizado, uma menina do rap, pastor, chegou para mim, dialogou, e eu já ia caindo. Olha como é que Deus age. Essa mesma menina voltou no outro dia e falou, olha, eu não quero mais, não vamos sair não, a gente tinha marcado de sair, eu não quero mais. Eu falei, eu também pensei bem, eu não estou afim mais não. Ela, ó, eu estava lendo a Bíblia, minha pastora falou isso e isso. Aí eu lembrei de Provérbios, lá atrás, que fala, que eu tinha visto lá na casa de recuperação. Fala que quando você se deita com uma mulher que não é a sua na rua, você traz consigo uma maldição para dentro da sua casa. Então, quando eu lembrei desse versículo, pastor, eu lembrei da minha filhinha, que era novinha, eu falei, jamais eu vou levar maldição para dentro da minha casa. Então, tudo que você ouve, você aprende, grava na tábua do seu coração, pode ser útil lá na frente. E aí, voltando nessa casa de recuperação, eu vi o pastor falando agora há pouco de disciplina. Lá nessa casa de recuperação, lá na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, tinha uma fila. Todo mundo para se servir tinha que falar um versículo. Então, através disso, a gente tinha que decorar os versículos e a gente foi lendo a Bíblia, se alimentando da palavra. E tinha, pastor, quando alguém desandava em alguma coisa, ia para dentro da capela passar meia hora orando de joelho. Então é a disciplina, né? Então eu aprendi muitas coisas dessa casa de recuperação. E eu me lembro que um dia eu me achando forte, por saudade da cidade, da minha família, porque era em Uberlândia essa casa, o nome é Ser Livre, né? Fui levado por uma pastora. E aí lá, deixa eu olhar o horário. E aí eu me achando que estava bem, falei, eu resolvi ir embora. Chorei pra caramba, orei, orava e decidi ir embora. Falei, não, estou preparado para encarar o mundão. Estou preparado. Cheguei pro pastor, vou embora. Aí o pastor passou mais de 1 hora conversando comigo, foi na Bíblia, me mostrou vários versículos. E ele falou uma coisa interessante, pastor, que o tempo de uma mudança de vida, quando você é um alcoólatra, quando você é um viciado em droga, em química, era o tempo de uma gestação de uma criança. Falou que eu teria que ficar lá 9 meses, né? Tem gente que saía com 7, com 8, conseguia, né? Da mesma forma que tem criança que nasce prematura de 7, 8 meses. E aí eu falei, não, pastor, eu estou preparado. Ele tentou me convencer de todas as formas. E aí, irmãos, eu decidi ir embora, chorei muito, fui embora, peguei o ônibus para Brasília. Tá. Cheguei em Brasília. Chegando em Brasília, a mesma mulher que eu separei, o inimigo usou ela. Eu, indo para a igreja, comecei a frequentar a igreja,
E essa mulher perguntou se podia ir para a igreja comigo. Eu falei, bora, né, e tal. E ali, né, eu sabendo que poderia ser uma armadilha. E essa mesma mulher ia para a igreja comigo. Quando nós chegávamos em casa, ela falava, eu vou lá embaixo, na Rua do Lago e tal. Eu falei, não tinha compromisso nenhum com ela. Até que um dia eu falei, eu vou também. Fui com essa menina. Nesse mesmo dia, pastor, na vida, eu passei nessa última rua da 5. É por isso que eu costumo dizer, irmãos, quando você quer se afastar da droga, do alcoolismo, você tem que evitar os caminhos aonde você sabe que vai ter alguém usando, bebendo. Desvia os caminhos. Você tem que evitar o mal, você tem que resistir, desviar o caminho. E nesse dia eu passei pela última rua da 5, onde eu me drogava, aonde tinha amigos que diziam ser amigos, que diziam ser brothers. Tem até uma história legal desses caras que falam que é parceiro. Eu sei que nesse dia eu caí, encontrei, o cara, mano, e aí, mano, você sumiu e tal, mano, quer dar uma bolinha? E aquele cheiro, na hora eu falei, mano, deixa eu dar só uma bolinha. Dei a primeira, irmão, fui em casa, peguei dinheiro, isso já 4 da manhã, clareei o dia, e minha mãe já preocupada, já detectou que eu havia caído, né? De lá para cá ainda fui na igreja algumas vezes, mesmo me lembrando do pastor falando vários versículos. Ele falou, Máximo, tudo bem, vai embora, mas não deixe de ir na igreja, porque a igreja é onde você busca o alimento, onde você se fortalece. E aí eu, mesmo desandado, mesmo usando drogas, sempre ia na igreja me fortalecer. Só que eu fui ficando mal. E aí na Bíblia está escrito, e eu detectei que era verdade. Irmãos, a vida em que eu levava antes de eu ir para a casa de recuperação, que já era louca, desandado total, veio mais 7 demônios. 7 demônios, porque eu senti uma presença do mal em minha vida. Eu via vultos, e sabe quando você... Tinha dia, pastor, que eu acordava e falava, hoje eu não quero usar droga. O inimigo mandava alguém na minha porta, batia a palma, e aí, mano, tô com dinheiro aqui, tu sabe que tem uma droga. E aí eu, mano, nesse preço, acabava saindo para a rua, abri o caminho, depois do primeiro, varava à noite. Então, fiquei mal, fiquei muito mal. Aleluia. E aí, irmãos, totalmente desandado, aí eu queria falar do brother, do parceiro. Quantos tênis Adidas, que eu sempre fui fã da Adidas, tênis de marca, minha mãe que sempre trabalhou a vida toda ralando de passar roupa, hoje ela tem até as pernas tortas, joelho estourado, de passar roupa para sustentar eu e minha irmã, né? Eu também sempre trabalhei desde de moleque, eu com 9 anos já trabalhava na feira do Guará, sempre fiz meu corre, e sempre gostei de coisa boa. E eu me lembro que eu comecei a noiar meus tênis, minhas roupas. Aí um parceiro, eu lembro de um parceiro meu que dizia ser meu brother, uma vez eu falei assim, mano, isso já no meio da madrugada, eu olhei pro tênis, mano, vou empenhar esse tênis. O meu brother, meu parceiro, virou pra mim e falou, mano, vamos lá, eu te arrumo a chinela. Aí você vê, um cara desse é brother, mano, ele era pra falar, não, mano, faz isso não, né? Falou, mano, eu te arrumo a chinela, vamos lá e tal, boné eu vendia direto. Aí comecei a pegar disco, né? Eu era DJ, pegar disco dos brother, ia pra Feira do Rolo, trocava, vendia de lá, já passava ali na 7, na 3 da Norte, já comprava uma droga. E aí, irmão, estava muito, muito debilitado. Eu cheguei a pesar 60 quilos, eu tenho 85, e aí eu magro, parecendo aqueles caras da Etiópia. E aí fui morar em São Paulo. Um primo meu virou para mim e falou, manda ele para São Paulo, porque aqui eu sou encarregado de obra, eu arrumo um emprego para ele. Cheguei em São Paulo numa quarta-feira, na sexta-feira eu já estava com a carteira assinada. E aí todo mundo, e detalhe, banguelo, magrelozão, mas mesmo assim, Deus usou tocou no coração de uma varoa lá,
E ela me achou interessante, tinha 15 anos, eu tinha 18 nessa época. E aí, não, eu tinha 23, que eu sou 8 anos mais velho que ela. Eu tinha 23 anos. E aí essa menina, começamos a namorar, né? Só que antes disso, esse primo que me levou para São Paulo, ele era alcoólatra. Hoje, só para vocês entenderem o que o alcoolismo traz. A vida dele não era uma vida muito legal, era viciado em álcool, e mesmo sendo encarregado, tem toda uma estrutura, ele bebeu, caiu, bateu a cabeça e ficou vários dias de coma e chegou a morrer, né? Que Deus o tenha, me ajudou muito. E aí, irmãos, eu me lembro que nessa obra, o meu primeiro pagamento, que lá nas obras a gente recebia por quinzena. Aí eu me lembro que minha ex-mulher aqui em Brasília, quando eu estava indo para São Paulo, ela virou para mim e falou: ó, legal, ela me chamava de legal, lá em São Paulo tem um crack. Aí em Brasília não existia crack. Cuidado, eu fui viciado na merda. Cuidado com o crack é outra fita e tal. E aí, irmãos, meu primeiro pagamento, meu pai tinha me dado um relógio para eu ficar em São Paulo. Meu primeiro pagamento quinzenal, eu descobri aonde vendia o crack. Como eu era acostumado, viciado em mela, e eu em abstinência, estava tomando lá um tal de rabo de galo, que era presidente com cortesana, e a Maria Mole, que era Martini com conhaque. Estava viciado nisso, pastor. Eu entrava em abstinência logo cedo. Meu primo, não, vamos ali. Então, ele tomava uma para ir antes do café da manhã, e eu já estava entrando na vibe dele. Foi onde eu estava me vendo já quase virando alcoólatra. Foi onde eu conheci essa varoa. Mas aí, voltando no dia que eu experimentei o crack. A minha sorte, pastor, que eu peguei a pedrinha de crack, botei na mão, cuspia na mão e pegava um isqueiro e quebrava ali e misturava no cigarro, na maconha, e fumei, tinha um pouquinho de maconha, e não usei puro. E aí, esse dia eu gastei todo o meu salário, foi embora meu relógio, cheguei em casa de madrugada, falei pro meu primo que tinha dormido na casa da namorada, aí uma tiazinha que vendeu pra gente cigarro lá afiado, eu inventei que fui assaltado, que a gente era mentiroso pra caramba, eu já inventei tanta mentira quando eu era noiado, só Jesus. Uma vez eu conversando com o rei falou: olha, a gente tem que usar esse dom de esperteza, de trocar ideia para ganhar alma, né, e tal. E aí eu sempre fui esperto, eu criava as ideias mirabolantes, né, eu ficava impressionado comigo mesmo, né. E aí, naquele dia, pastor, eu fiquei triste, lembrei das minha esposa, ex-esposa, que tinha falado: ó, tu vai morrer. Aí eu coloquei na minha cabeça: nunca mais eu uso esse crack. Eu até me arrepio, porque depois desse dia eu nunca mais quis saber. E aí olha só que fita, essa menina que me admirou, eu mesmo debilitado, banguelo, eu, conhecedor da palavra, mencionei para ela que um dia eu iria ser evangélico. Desculpa o palavreado dela: eu não gosto desses crentes do cu quente, eu não quero nem saber de crente, você é doido e tal. E a gente namorando, ela falava mal de crente, né? E eu: Senhor, tenha misericórdia. E conversando, e o nosso relacionamento foi ficando sério. E aí chegamos a noivar. A mãe dela muito triste porque falava que eu ia trazer ela para Brasília. Trouxe ela para Brasília, casamos lá, né? Meus pais foram lá e trouxe ela para Brasília. Hoje essa mulher, ela é obreira da nossa igreja. Deus continue. Glória a Deus, glória de Deus. E ela orou muito pela minha vida, ela, minha mãe. E aí eu cheguei de São Paulo, graças a Deus, foi onde eu entrei para a banda Voz Sem Medo, né? E o nosso rap sempre pregou um lado positivo, um lado de consciência, né? Então eu tinha vergonha os outros olharem e falar: o Marola do Voz Sem Medo voltou a usar droga. Para mim era a maior vergonha, pela bandeira do rap que a gente carregava como tema de não ao uso de drogas, não à violência, né? Então o hip hop me ajudou muito.
E através do hip hop eu me aprofundei no hip hop e foi onde eu me tornei empresário, né? Graças a Deus. Mas para mim chegar nessa onda de empresário, é tanta coisa que eu só vou falar. Eu queria até falar um pouco de fé, irmão. Eu aprendi a ter fé. A minha primeira experiência com fé, isso tudo lendo a Bíblia, né? Lá atrás, no Ser Livre. A minha filha do meio, eu tenho 3 filhas. Todas elas foram sustentadas através do hip hop. Tenho orgulho de falar isso. Nunca trabalhei para ninguém, né? E uma das minhas filhas tinha uns 4 anos. Eu lembro que ela subiu numa árvore e caiu com uma cara no chão. E eu vi claramente que o nariz dela tinha saído do lugar. E eu levei ela para o hospital e eu orando o tempo todo, porque eu achava ela muito linda, acho até hoje. E eu orando ali, Senhor, restaura, Pai, restaura em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu coloquei toda a fé que existia, rastei lá de dentro, chegou no hospital, o médico falou assim, pai, acho que faturou o narizinho dela. E aí, vamos mandar ela para o raio-x, mandou para o raio-x. E eu orando, irmãos, quando chegou o médico, e eu tinha visto claramente que estava fora do lugar. Quando o médico olhou, falou, não quebrou não, pai. Que bom, né? Eu, glória a Deus. E aí, mano, eu detectei que ali foi o poder da fé, o poder da minha oração, sabe? Então, uma outra vez, meu pai incubado no hospital, com aquele negócio enfiado, e um cara no andar de baixo que eu conhecia também estava na mesma situação, chegou a óbito. E eu, malzão, meu pai na UTI. E eu lembro que eu olhei para o céu e pedi para Deus, falei, Deus, não é o meu pai não, eu não estou preparado para perder meu pai. Até porque meu pai, quem me conhece, sabe que a gente é muito parceiro. Não que eu esteja hoje, sabe, irmãos, mas naquela época, 10 anos atrás, se eu perdesse meu pai, meu mundo ia acabar. E eu pedi também assim com fé. E naquele dia eu senti assim, como se fosse uma coisa saindo, um alívio. Eu fui para casa, cheguei em casa, me deu sono, minha mãe, seu pai está morrendo, meu filho, você está ouvindo música, por amor de Deus. Eu falei, mãe, meu pai vai voltar para dentro dessa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. No mesmo dia eu chego na igreja e Deus usou a minha pastora e falou, seu pai vai voltar, seu pai vai voltar. E só testificou o que Deus estava fazendo, sabe, irmão? Então, por que eu estou falando isso? É porque você tem que acreditar na fé que você pode alcançar coisas que nem você acredita, né? E você deve brincar com Deus. Né? Eu vou contar uma história rápida. Eu achei uma cachorrinha, trabalhava numa obra. Eu não sei se a cachorrinha para casa tinha um mau carinho por ela, isso na época eu usava droga. E essa cachorrinha, um dia eu penhorei uma boca, uma furadeira do meu pai. Estou sendo bem breve, irmão, porque nosso tempo está acabando. E eu fui até essa boca e penhorei. Quando eu cheguei em casa, meu pai descobriu brabo, pegou, me deu dinheiro para mim na boca e tirar a máquina. Eu fui na boca, cheguei lá, o cara não estava lá. Eu fui em outro lugar, comprei droga, usei. Cheguei em casa de madrugada e nem caminho para casa, eu olhei para o céu mais uma vez e falei, Senhor, não deixa meu pai olhar comigo, não. E fiz uma promessa. A partir de hoje, eu não uso mais drogas. Se eu usar droga, o Senhor pode me cegar. E eu cheguei em casa, irmão, diante dessa promessa, meu pai, do jeito que eu pedi para Deus, não brigou comigo, né? Beleza. Só que passasse dos dias, 3, 4, 5 dias, eu percebi a minha cachorrinha, eu chamava ela vinha assim, e aí eu detectei que a cachorrinha estava ficando cega. E aí ela, do nada, ficou cega, e ali eu entendi que era Deus falando para mim que a gente não deve brincar com Deus, com o poder de Deus. E eu já tinha vivido várias experiências, né? Então, eu percebi que a gente não se deve brincar com Deus. Então, a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário, certo?
Então você trabalha, você agrada a Deus, você está na bênção. E tem gente que brinca de servir a Deus. Está aqui hoje, está de boa, está bem, está na bênção, de repente desanda. Ah, está de boa. A Bíblia também fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então tem muitas pessoas que se apegam nisso. Só que a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte. Quando você começa a brincar, achar, eu caía do homem, levantar de Deus, um dia está na igreja, outro dia está no mundo, você está sendo um mau testemunho aos olhos das pessoas que querem ser evangélicos, está te vendo ali, pô, aquele crente ali, um dia está no bar, outro dia está lá na igreja. Então Deus não se agrada dessas coisas. Então quando vem esse versículo, o salário do pecado é a morte, vem disso aí, de tanto você brincar de servir a Deus, uma hora pode acontecer, porque o inimigo vai trabalhando, irmão. A única coisa que o inimigo não quer é que você sirva a Deus verdadeiramente. Então o inimigo vai trabalhar na sua vida de todas as formas. Então aquilo, você não pode dar brecha, você tem que estar sempre orando, buscando a Deus, desviando os seus caminhos do mal, porque o inimigo é astuto, irmão. Eu falo porque eu queria falar mais outras experiências, mas o nosso tempo está curto. Eu tive muitos livramentos. Eu percebi o inimigo trabalhar na minha vida claramente. Quantas vezes eu não quis usar droga, a droga vinha até a mim, o inimigo mandava mulher, e eu, graças a Deus, nunca fui um cara mulherengo, mas eu percebia que era um prato e repreendi em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Amém. E, pastor, depois eu chegava em casa e ficava pensando, como que eu mandei uma mulher daquela descer do meu carro? Como eu dispensei uma carona daquela mulher? Mas já era Deus trabalhando na minha vida. O Espírito Santo sempre acusava, pastor, quando eu falava uma mentira, depois que eu batizei, qualquer mentirinha. Às vezes, tô chegando, irmão, você ainda está saindo de casa, você está mentindo, você está faltando com a verdade, e Deus não se agrada desse tipo de coisa. Muitas das vezes você deseja o mal para os outros, irmão, cuidado. Quando você fala, esse cara aí vai se lascar, ele bate o carro, o mal ele pode voltar contra você. Então o segredo, a chave de você ser uma pessoa bem sucedida, estar bem com Deus, você tem que honrar os mandamentos bíblicos, ser uma pessoa correta, sempre correr pelo bem, não desejar o mal para ninguém, entendeu? Porque o mal ele volta. Então, às vezes, só de você olhar para o irmão, ter inveja dele, você já está maltratando a si mesmo. Quando você quer ser uma pessoa que você não pode ser, você tem que sonhar, tem que buscar, trabalhar e conseguir as coisas com luta. E aí fica aí a minha mensagem para vocês. Sempre, irmãos, se afastem dos caminhos do mal. Desviem, mano. Aquela rua ali, você está aquele maluco lá que a gente tomava uma, não vou passar por lá não, nem que seja mais longo o seu percurso. Esses 5 meses que eu abri mão da casa de recuperação, eu perdi 5 anos da minha vida, destruí sonhos da minha família. Né? Um dia desse minha filha perguntou, pai, se o senhor não tivesse usado droga, como seria a sua vida hoje? Né? Nesses 5 anos que eu me aprofundei depois que eu saí da clínica, porque se eu tivesse ficado o tempo determinado pelo pastor, eu teria saído de lá de repente curado. Então eu não quis acreditar nisso e desandei, perdi 5 anos da minha vida, destruí sonhos, fiz minha mãe sofrer, meus pais, minha família toda. Então, busque a Deus, é isso aí. Glória. Que bênção. Já vamos encerrar. Eu ouço Voz TV desde a época do CIT, né? Participar lá do concurso, lá cantando a música Vai Boy, acabe com sua vida, sua família e vai. Se eu não me engano. Inclusive o Chamas fez, né? Baseado não 100%, mas a ideia dele, né? O testemunho dele. Não, eles eram muito próximos. Não fala que cansou de ir na casa dele, batia, gritava, e ele lá desmaiado, drogado. Mas estava lá também. Doido.
Mas Jesus trouxe nós para cá para se Glória a Deus, recuperar. glória a Deus. Coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós todos estamos em tratamento. Uma vez eu fui na casa de recuperação, Marlon. E aí no outro dia eu arrumei as coisas e fui embora. Eu estou indo embora com a mala do pastor. E aí meu filho, vai embora. Falei, pastor, eu já estou recuperado. O pastor, meu filho, tu chegou aqui ontem. Eu falei, não, já estou bom. Aí ele falou bem assim, meu filho, eu estou aqui há 15 anos e ainda estou recuperado. Você chegou aqui ontem, já está dizendo que está recuperado. Para de mentiras. Porque tem gente aqui que dá aquela impressão que já está bom. Mas está não, irmão. Até hoje eu não estou bom ainda. Eu estou lá fora e ainda estou correndo risco. Sabe? Estou pregando quase todo dia, ainda estou correndo risco. Meu filho, tu que saiu agora, fica ligeiro. Fica ligado. Tá? Então assim, meus queridos, a libertação vai durar a vida inteira, até Jesus voltar. Todo dia renunciando. E outra coisa, a Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, tem coisa que ele te liberta. Não, se ele te libertar da droga, pode botar uma tonelada dele que você liberta. Aleluia. Mas tem coisa que ele não liberta, irmão, para cumprir outro versículo. Que diz assim, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Tem coisa que ele não vai te libertar, vai ficar aí, ó. Para tu ter a oportunidade de provar que o seu amor por Jesus é maior do que esse desejo de pecar. Aleluia. Para você ter força para renunciar. Porque servir Jesus liberta é fácil. Quero ver servir é renunciando, negando mal, né? Servir liberta. No adultério, não tá, que vai para o inferno esse ladrão aí que rouba e tal. Não, vai para o inferno pior que o ladrão. Porque o pior pecado é se ensoberbecer. Eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos. Qualquer dia eu vou estar chamando o pastor Antes L.A. para estar pregando aqui também, se Deus permitir. Aqui é o seguinte, aqui é uma terça sim, outra não, a minha vez, tá? Então vocês têm que ir acostumando, porque já tem outras pessoas também já na bola da vez para me trazer. Entende? Aí nós vai se vendo aí, o Léo também vai vir outro dia também, os vasos também vêm junto também. E assim, varão, muitas pessoas querem vir, mas a oportunidade é só para quem Deus traz. Não é verdade? Então que Deus abençoe DJ Marola, Anderson, Lucas, viu Lucas? Prazer estar conosco, viu? Venha mais vezes quando quiser. Minha vez aqui é uma terça sim, uma terça não. O Françoaldo, Léo Serve de Cristo. Léo Serve de Cristo é o nome de Deus. Depois vocês buscam a música dele lá no YouTube. Como é que é o nome do canal? Léo Serve de Cristo. Você viu o bom som que esse homem tem aqui? Uma bazuca na mão de Jeová, cantando rap, tá, irmão? Cantando rap e ganhando algo para Jesus. Tá? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 28, versículo 7. O Senhor é o meu escudo, a minha força, nele meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. Com o meu, não é com o dos outros não. Tá? Porque tem gente que louva a Deus com o canto dos outros. Nós não é com o nosso, né, mano? O nosso, nosso jeito de louvar. É com o nosso aí, não é pela fé. Né? Que aqui a armadura de saúde não serve para nós não. Tem que ser estilingue mesmo para matar o gigante. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso irmão Dejara para estar fazendo essa oração final. E depois passar para o pastor, para o meu querido obreiro antes, para estar dando término aí da forma que a casa. E vai me perdoando aí, passou um pouquinho do tempo aí, mas na próxima vai tentar ligar. Quantas maravilhas Deus tem feito, hein? Falei para vocês que o testemunho do Gemalan era forte. Quem somente crê, verás a glória de Deus, certo? Sim, lógico, claro. Meu irmão, eu sei que quando a gente saiu de casa, a gente fez uma oração para que o Espírito Santo de Deus já estivesse nesse lugar. Eu tenho certeza que ele habita nesse lugar. Se o DJ Marola, o Márcio José veio aqui, deu seus testemunhos, não foi em vão. Eu sempre digo que as nossas histórias são parecidas. Não é só o nosso tom de pele, não é só a nossa voz, não é só a nossa quebrada, não é só o rap. As nossas histórias são parecidas. E o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele tocou no seu coração, de alguma forma, em alguma palavra, em algum testemunho. Porque Deus não falha, Deus não brinca. E nesse momento eu quero convidar você, diretamente você, para vir aqui na frente. É um desafio. Você diversas vezes foi desafiado para entrar dentro de um bar e pedir uma cerveja, tomar ela quente, cheirar pó de giz, fumar bosta de cavalo e sair de lá feliz e alegre. Eu quero desafiar você a vir aqui, pé do altar, aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Porque Ele é o mesmo. A gente começou aqui esse culto hoje dizendo o quê?
que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Como Deus não mente e nem volta atrás. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que atua nesse lugar, porque é dele o querer e o efetuar. Assim como o J. Marola falou, que ele abreviou os dias dentro daquela casa de recuperação, que ele foi embora no momento que não era para ter ido, que se ele tivesse ficado mais 5 meses, talvez ele teria saído de lá 100% recuperado. E esses 5 meses que faltou, foram 5 anos que ele sofreu e fez a família dele sofrer, que ele sofreu e colocou o nome da família na lama, mas Deus teve misericórdia da vida dele, assim como eu sei que Deus teve misericórdia da vida de todos nós. Vem aqui na frente, aceita Jesus, porque só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Assim como Jesus mandou dizer para João Batista, diga para ele que os cegos estão vendo, que os coisas estão andando. Ou será que você não acredita? Você acha que as bênçãos de Deus é só para o pastor Cícero? É só para o DJ Marola? É só para o Lucas? É só para o Cego? Léo? É só para mim? Você acha que a libertação é só para mim? Você acha que na hora que eu nasci, Deus falou assim, não, você vai sofrer, mas vai ser liberto. Você não, você vai morrer, você vai viver só sofrimento, só dor, só passando vergonha. Será que foi assim? Ou Deus está te dando uma oportunidade nessa noite? Uma oportunidade única, verdadeira. Porque se Deus te trouxe para aqui, é porque Ele tem um objetivo, é porque Ele tem um propósito. Amém? Se você não vir, quem perdeu foi você. E a minha oração é para que a misericórdia de Deus te alcance em outros dias. Amém? Senhor Deus de poder e glória, a Ti te damos glória, Pai. Porque aqui foram contados vários testemunhos. E sabemos que não é mentira, é verdade. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, ó Deus. Ó Senhor Jesus, multiplica, Pai. Multiplica a fé desses homens, Pai. Porque eles estão vendo, mas não estão enxergando. Eles estão ouvindo, mas é como se não estivessem ouvindo nada, Pai. Ó Senhor Jesus, ninguém está aqui por brincadeira. Ninguém está aqui para fazer fama nesse sucesso. Estamos aqui para pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Ó Senhor Deus, é só o Senhor que convence, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. A gente pode passar aqui a noite toda falando de milagre, a gente pode passar aqui a noite toda falando de testemunhos, mas se o Espírito Santo de Deus não te tocar, não te convencer que você precisa tomar uma nova rota, que você precisa tomar um novo destino, nada será feito. Nós te damos glória, Senhor Jesus. Você que seu Espírito se faz presente. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. A igreja Obrigado. e a comunidade acredita.